Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio: Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Lá pelas bandas do Oriente Médio, vigorou a cultura egípcia com seus faraós e suas pirâmides. E aqui no chamado Ocidente, imperou a cultura grega, onde viveram Aquiles, Aníbal, Aristóteles, Platão e muita gente de respeito. Na Itália, onde hoje está Roma, vivia o povo itálico, que mais tarde fundou o Império Romano. Mas esta nossa história de hoje examina o período inicial. Tanto os gregos como os itálicos vieram de outras bandas de outra parte do mundo. Por isso, tinham muitos costumes e usos em comum. De qualquer forma, com o passar do tempo, as duas culturas, a grega e a romana, fundiram-se naquilo que hoje dizemos ser a civilização greco-romana, que é como vivemos agora, mas que já começa a mudar. Como escreveu Fustel de Coulanges, o que ainda conservamos deles, os gregos e romanos, e o que eles nos legaram, nos faz acreditar que se assemelhavam à nossa vida de hoje. Esta afirmação vale mais para os séculos XIX e XX, e talvez um pouco, bastante menos, para os dias atuais. Nós temos a ideia errada do uso da liberdade e da ideia de democracia entre os gregos. Imaginamos, naquela antiguidade, a democracia e a liberdade que temos ou desejamos hoje. Se as leis da vida social de hoje são diferentes daquelas de antigamente, é porque surgiu no homem alguma mudança. Nós nos modificamos a cada século. No tempo antigo havia o patrício e o escravo, patrícios e plebeus, patrões e escravos. Em Corinto e Tebas era proibido vender propriedades. Em Roma havia desigualdade na herança entre irmãos e irmãs. Os antigos tinham a religião privada que estabelecia as regras da convivência familiar. E, muito mais tarde, surgiu a cidade. Mas vamos nos limitar ao período anterior ao surgimento da cidade. Antes da cidade existia a família, com suas crenças a respeito da alma e da morte. E a primeira discussão: existe vida após a morte? Para gregos e romanos, a alma não se separava do corpo, mas permanecia com o corpo na sepultura. E os ritos fúnebres mostram isso. Era costume, no final da cerimônia fúnebre, chamar 3 vezes pela alma, dizendo o nome do falecido, desejando vida feliz sobre a terra. Junto ao corpo, enterravam vestidos, vasos, armas, derramavam vinho sobre o túmulo para matar a sede, enterravam alimentos para saciar a fome, degolavam cavalos e até mesmo escravos e os colocavam ao lado do morto para prestarem serviço. Acreditavam que a alma sem a morada da sepultura era alma errante e permanecia na forma de larva ou fantasma. E como a alma errante era infeliz, ela tornava-se perversa e atormentava os vivos, e daí surgiu a crença da alma do outro mundo. Não bastava sepultar, era necessário obedecer o rito fúnebre. Todo sujeito tinha um medo danado que os filhos não cumprissem o rito fúnebre. A sepultura era lugar de respeito. Criminoso não era sepultado. Na sepultura, o morto e sua alma viviam felizes. E para que não passassem fome, uma vez ao ano os parentes levavam alimentos, mais ou menos como hoje levamos flores no dia dos finados. O vinho e o leite eram derramados na terra para que penetrassem até a morada do falecido. E a comida era enterrada. E uma fórmula era pronunciada convidando o falecido a comer e beber.
Surgiu assim o culto aos mortos. E havia o fogo sagrado. Ainda hoje os católicos, nas famílias mais tradicionais, recebem a capelinha com a santa dentro, que vai de casa em casa onde permanece um dia. A capelinha ocupa lugar de honra na casa e ali são feitas orações, pois na antiguidade havia o fogo sagrado. A casa do grego e do romano tinham necessariamente um altar, e nesse altar mantinham cinza e carvão aceso. Era obrigação sagrada para o chefe da casa manter o fogo aceso dia e noite. E para o fogo havia árvores especiais. O fogo só cessava quando findava a família. Extinção do fogo e da família era a mesma coisa. Contudo, havia um dia do ano, e esse dia era o 1º de março para os romanos, em que o fogo era apagado e imediatamente aceso outro fogo. Para acender o fogo havia rito obrigatório. Precisava concentrar o raio do sol num ponto da madeira para que ela esquentasse até pegar fogo, ou friccionar uma madeira da outra, como faziam ou ainda fazem os índios. E atenção, o fogo era Deus. Ao fogo ofertavam flores, frutas, incenso, vinho, diziam preces e pediam proteção. Antes e ao final da refeição familiar, rezavam ao fogo. Antes de beber, jogavam vinho ao fogo. Antes de comer, colocavam parte dos alimentos no fogo. Desta forma, o banquete era dividido entre os homens e Deus. Ou seja, comer era cerimônia santa. Toda a prece dirigida a um Deus começava e findava com uma reza ao fogo. Quando mais tarde, gregos e romanos tomaram o hábito de representar seus deuses com figuras humanas, cada qual com um nome, surgiu uma figura chamada Vesta, e surgiu a lenda representando a deusa Vesta como mulher, pois o nome era feminino. Vesta significa altar. Vesta era a deusa virgem. O fogo sagrado era fogo puro, fogo casto, o sexo não podia estar em sua presença. O fogo é a verdade que brilha, aquece e cozinha os alimentos. Além disso, o fogo concede aos homens a pureza e ordena o bem e o mal. Então, havia a religião doméstica. Hoje não se admite religião com mais de um Deus, que a religião não diga respeito a todas as pessoas e que não seja acessível a todos. Para os antigos, todavia, não era assim. A religião era puramente doméstica e cada família tinha os seus deuses. O culto aos mortos, o fogo sagrado e a religião formavam uma coisa só. Por exemplo, o rito fúnebre só podia ser presidido pelo parente mais próximo e somente os familiares participavam. Os estranhos não podiam sequer aproximar-se do túmulo. Qualquer um que tocasse o túmulo com o pé, mesmo por descuido, sofria punição severa. Cada família tinha o seu túmulo e todos do mesmo sangue eram enterrados ali. E nesse tempo remoto, o túmulo ficava no centro da casa, perto da porta, porque então os filhos, entrando ou saindo, podiam cumprimentar o morto. O pai era o sacerdote nessa religião doméstica e só ele podia ensinar religião aos filhos. As palavras das orações e os cânticos eram particulares, diferentes em cada família. Não havia templo, não havia igreja. A igreja era a casa de moradia. E a religião passava de homem para homem. Mulher não participava a não ser através do marido, acompanhando o marido. E essa exclusão da mulher resultou em consequências, inclusive, no direito e na vida familiar. E não vamos esquecer, a casa era do patrão. Havia o escravo, mas escravo era outra coisa. Assim era a família. A família era constituída pelo pai, pela mãe, pelos filhos legítimos e pelos escravos. No tempo remoto não havia cidade, sociedade como conhecemos hoje. Havia família e pronto. Quem mandava na família?
Você logo responde, lógico que era o pai. Não. Quem mandava na família era a religião doméstica. Logo depois, o pai como pontífice da família. Compreende? O pai mandava como delegado dos deuses. A mulher toma parte em todos os atos religiosos, mas não manda, não opina. A mulher, ao morrer, era sepultada, mas não recebia o rito fúnebre. E se não recebia o rito fúnebre, ficava uma coitada para toda a eternidade. Por que a mulher era uma nulidade? Porque ao nascer, recebia os deuses do pai. Ao casar, trocava os deuses do pai pelos deuses do marido. A filha, morrendo o pai, submetia-se aos irmãos. Morrendo o marido, submetia-se ao sogro. Estou falando da antiguidade e das pessoas pertencentes à elite. Além da gente fina, a turma da elite, havia os gentis e os escravos. Então, em cada moradia, um altar. Ao redor desse altar, a família chefiada pelo fogo sagrado e, em seu nome, pelo pai. Na falta do pai, pelo filho homem. No centro da casa, o túmulo. Em alguns casos, o túmulo estava no campo vizinho, e esse túmulo era a segunda morada da família. Lá estavam os antepassados. E como se constituía a família? A irmã, a filha mulher, ocupava o lugar inferior ao irmão homem. O filho emancipado e a filha casada não mais faziam parte da família. Lembre que a mulher, ao casar, assumia a família e os deuses do marido. Agora, um dado importante. O princípio da família não era o afeto. O que unia a família era o fogo sagrado. E é esse fogo que confere ao pai, ao varão, o poder familiar. O direito veio depois. A antiga língua grega tinha uma palavra para designar a família. Dizia-se epistion, o que literalmente significa aquilo que está perto do fogo. E o casamento? A primeira instituição que a religião doméstica estabeleceu foi o casamento. E qual a posição da mulher? Como filha, assistia os atos religiosos do pai. A esposa assistia os atos religiosos do marido. Era assim. Casamento para a mulher não significava apenas a mudança de casa, de lar. Ao casar, ela abandonava o lar paterno, abandonava os deuses da sua infância, abandonava o fogo sagrado ante o qual rezou diariamente. Casar para a mulher significava invocar os deuses do marido, o fogo sagrado do marido. Entre os gregos, o casamento compunha-se de 3 atos. O primeiro diante do altar paterno, o terceiro diante do altar do marido e o segundo era a passagem do primeiro ao terceiro. E como acontecia isso? Primeiro ato. Na casa paterna, o pai, rodeado pela família, oferecia sacrifício perante o altar. Depois, pronunciava uma fórmula sacramental dando a filha ao marido. Em outras palavras, a filha devia ser desligada do lar paterno. Era impossível adorar os deuses do marido sem antes desligar-se dos deuses da sua infância. O segundo ato. A noiva era levada pelo marido para a nova casa. Em algumas cidades gregas, quem conduzia a noiva era um tipo de sacerdote denominado arauto. A jovem tinha o rosto coberto por véu, na cabeça uma coroa de flores, vestido branco, e era conduzida num carro. Durante todo o percurso, as pessoas cantavam um hino cujo estribilho dizia ó Imen, ó Imenai, e o hino tinha o nome de Himeneu. Esse hino era tão importante que emprestava o nome a toda a cerimônia. A noiva não podia entrar na nova casa por seus próprios pés. O noivo fingia estar raptando a moça, as mulheres do cortejo
gritavam fingindo defendê-la, e o marido carregava a noiva no colo para entrar em casa, cuidando para que seus pés não tocassem na soleira da porta. Enfim, o terceiro ato. Na frente do altar do marido, a noiva era aspergida com água, que hoje diríamos água benta. Diziam orações e comiam bolo, pão e algumas frutas. Essa era a comunhão dos noivos com os deuses domésticos. O casamento romano era semelhante ao grego, e em Roma os três atos tinham os nomes de Traditio, Deductio in Domum e Confarreatio. Traditio, ou tradição, era a liberação da jovem pelo pai. A Deductio in Domo era o cortejo até a nova casa, e Confarreatio era a cerimônia final. Por tudo isso e muito mais, o divórcio era quase impossível. Quando o divórcio era admitido, acontecia assim. Os noivos postavam-se pela última vez ante o fogo sagrado, na presença do sacerdote e testemunhas. Como acontecia no dia do casamento, os esposos, agora quase divorciados, comiam um bolo de flor de farinha. Escreveu Fustel de Coulanges que, provavelmente, no lugar de comer o bolo, os noivos rejeitavam a comida. Depois, no lugar de rezarem, eles trocavam insulto e a mulher renunciava ao culto aos deuses do marido. E, nesse momento, o casamento estava desfeito. Daí, a questão dos filhos. Para a continuidade da família, os mortos dependiam dos seus descendentes para que ocorresse o rito perante o túmulo. Ora, se os mortos dependiam dos filhos, quando em vida deviam procriar, fazer filhos. Não ter filho era não perpetuar a religião doméstica e o morto viveria infeliz por toda a eternidade. Mas não bastava gerar filho. O filho que deveria dar continuidade à religião doméstica tinha que ser fruto do casamento religioso, ser filho legítimo, como dizemos hoje. O bastardo, o filho natural, não podia desempenhar esse papel. O filho fora do casamento não tinha direito de oferecer banquete fúnebre e não tinha direito à herança. Falando ainda em divórcio, se a mulher fosse estéril, o marido tinha direito à separação. A mulher no casamento servia basicamente para gerar filhos. Mas se fosse o marido estéril, a esposa podia substituí-lo por um parente. E se isso não acontecesse, o casal sem filhos sabia que sua família seria extinta com sua morte. Qual a alternativa? A alternativa era a adoção. O filho adotivo era iniciado nos segredos do culto doméstico. A adoção se realizava numa cerimônia sagrada, semelhante ao nascimento do filho legítimo. Nessa cerimônia, o adotado era admitido ao lar, aos deuses, e tudo mais tornava-se também dele. O pai dizia in sacra transit, ou seja, o adotado renunciava ao culto da família de origem e assumia os novos deuses. Filho homem, fruto do casamento, para poder casar, necessitava ser emancipado. Significava renunciar ao culto da família onde nascera. O filho emancipado não era mais membro da família, nem pela religião, nem pelo direito. Por isso mesmo, Platão afirmou que o parentesco era a comunidade dos mesmos deuses domésticos. Parentesco era a comunidade dos mesmos deuses domésticos. Isso para os homens. Não se podia ser parente pelas mulheres. Com o passar do tempo, anos, décadas ou séculos, na medida em que a antiga religião enfraqueceu, a voz do sangue falou mais alto, e só desde essa época o parentesco foi reconhecido pelo direito. Vamos recuar só um pouquinho para lembrar. Primeiro surgiu a família com seus deuses privados. Vivia cada família por si. Depois surgiu a cidade. É certo que as crenças familiares subsistiram até depois do surgimento da cidade. E no início da cidade, sobraram contradições entre o público e o privado, como dizemos hoje.
Fustel de Coulanges indaga em seu livro A Cidade Antiga, que aqui estou reportando, se não era contraditório viver em sociedade ou na cidade e ter deuses particulares em cada família, pois assim aconteceu por muito tempo. Conforme Fustel, o rico precisa do pobre em seu trabalho e o pobre precisa do dinheiro do rico. Nesse sentido, o servo era admitido na família através de cerimônia parecida com a do casamento. O servo postava-se ante o altar, derramavam água santa sobre sua cabeça, comiam bolos e frutas e era adotado oficialmente pela religião doméstica. O novo lar protegia o servo. O escravo ganhava deuses e perdia a liberdade. Pela religião estava ligado à família, mesmo depois de morrer. Se o senhor o libertasse e tratasse o escravo como homem livre, ainda assim ele continuava pertencendo à família através da religião. O liberto necessitava de autorização do chefe da família para casar, e os futuros filhos desse liberto mantinham obediência ao chefe da família. Com o tempo, os filhos, os netos, os escravos, os libertos e coisa e tal, criou-se no seio da grande família numerosas pequenas famílias. Vamos pensar no hoje para compreender melhor. Tem um casal de avós com 3 filhos. Isto é uma família. Cada filho cresce, casa e tem seus filhos. Cada filho forma uma família. Então, até aí já temos avós, os filhos, os netos, os bisnetos, sobrinhos, netos, etc. Cada pequena família está agrupada na grande família original, que digamos sejam os avós. E todos eles formam a grande família. E este grande grupo era chamado de clientela. A clientela era um laço sagrado que a religião formou e nada poderia romper. De tal forma, a família antiga, com seu tronco original e os ramos que surgiram, formaram grupos numerosos que podemos chamar de sociedade limitada. Era um convívio social, mas limitado à mesma família original. Foi um número indefinido dessas sociedades limitadas que parece ter originado em Priscas Eras a raça ariana ao longo de muito tempo. Esses milhares de pequenos grupos viviam isolados, com pouca relação entre um grupo e outro, sem necessitarem um do outro, sem estarem unidos por qualquer laço, nem religioso e nem político, e cada qual com seu domínio, cada qual com seu governo, suas leis, seus deuses. Até que surgiu a cidade, que englobou os grupos num grupo maior, a sociedade com seus governantes, sua religião, seu dinheiro. Este foi o Sem Exceção Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou esse podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta digitar meu nome, José Carlos Laetano, na Amazon, no YouTube ou no Google. E não esqueça, você é o que pensa, e você pensa o que lê e ouve. E até o próximo sábado, ao meio-dia.